Saudações a todas e a todos. Com o auxílio da graça do Espírito Santo, meditamos a teologia que nos é apresentada pelo quarto Evangelho em relação a Jesus que se revela. Quem é Ele? E no capítulo 5 que estamos lendo, no discurso que Jesus começa, Jesus diz que o Filho, que é Ele, por si mesmo nada pode fazer, mas faz aquilo que vê o Pai fazer. Dificilmente entendemos isso. Nós não estamos dentro da Trindade, mas aceita o que ele está dizendo. Quando ele diz que o Filho, ele está se referindo ao Verbo eterno, não pode fazer nada por si mesmo. Então ele faz o que vê o Pai fazer. Então é assim. Agora, como é? Um dia estaremos lá, dizia o Papa Pio XII, estaremos mergulhados nas relações divinas, nas processões, na inspiração, participando do grande movimento da Trindade. Não vamos entender nunca tudo, porque Deus é maior do que a nossa capacidade de compreensão. Tudo o que o Pai faz, o Filho o faz igualmente. Há uma identificação aqui entre o Pai e o Filho. Para nós não é fácil de entender, para os judeus menos ainda, quando se afirma que Deus é um e não pode haver mais do que um. E aqui há uma afirmação de realmente uma unidade, mas numa dualidade no caso. Se fala do Pai, se fala do Filho. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. E lhe mostrará obras maiores do que estas, para que vos admireis. Falando aos discípulos, para que vocês fiquem admirados. Como o Pai ressuscita os mortos e os faz viver, também o Filho dá a vida a quem quer. O Pai ressuscita, o Filho também faz. Ressuscita os mortos. Porque o Pai a ninguém julga, mas confiou ao Filho todo julgamento. Às vezes, Jesus parece dizer o contrário, que ele não veio para fazer julgamentos. Aqui está dito, o Pai não faz julgamento, quem faz é o Filho. Celebrando Cristo Rei, celebrando o início do Advento, Jesus, o Rei do Universo, que se senta para julgar os vivos e os mortos. Ele confiou ao Filho todo julgamento, a fim de que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Honrem o Filho, como honrem o Pai. No prefácio da Santíssima Trindade, dizemos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo recebem a mesma adoração e a mesma glorificação da nossa parte. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Esta frase, naquele tempo, no contexto da polêmica cristã judaica, ela tinha um significado muito forte. Os judeus afirmam que honram o Pai. Devem, então, honrar também o Filho. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então, João entra aqui na polêmica que os daquela época entendiam, que para nós já é, em parte, superada. Como eu já disse em outra ocasião, a discussão fundamental é quem é verdadeiramente judeu. Não se trata de dizer, eu não sou mais judeu. Todos somos judeus, mas quem é verdadeiro discípulo de Moisés? Tanto uns como outros diziam, somos nós. Então aqui ele diz, é verdadeiro judeu ou é verdadeiro discípulo de Moisés aquele que honra o Filho e o Pai. Aquele que é capaz de reconhecer o Filho. Ou seja, verdadeiro discípulo de Moisés é o discípulo de Jesus. Então, na polêmica de cristãos com os fariseus, os cristãos vão dizer, nós somos os verdadeiros judeus. Os fariseus vão dizer, somos nós. E a polêmica se estende. Em verdade vos digo, quem escuta a minha palavra
e crê naquele que me enviou. Então, sempre falando dos dois. Escuta a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Tem agora a vida eterna, não no futuro. Já entrou na vida eterna e não vem a julgamento, mas passou da morte para a vida. Então, aquele que crê em Jesus Cristo, né? Que escuta a palavra de Jesus Cristo e crê no Pai que o enviou, este já está na vida eterna, não vem a julgamento, mas passou da morte para a vida. Fica uma pergunta prática. Esse crer é meramente teórico ou ele tem implicações na prática de cada dia? Quer dizer, não posso dizer simplesmente creio. São Tiago vai falar isso depois. Precisa mostrar. E como se mostra a fé que se tem? Na prática, nas obras que são feitas. Os frutos mostram a árvore. Então, a prática vai dizer que tipo de fé eu tenho. Não basta dizer creio, não basta dizer Jesus é o Senhor, não basta dizer Jesus é o Messias. O que significa isso na prática? São Pedro disse, tu és o Cristo. E não imaginava o Cristo sofredor, de jeito nenhum. O Cristo glorioso. Então é preciso saber qual é o conteúdo da fé. Quando se diz aquele que crê, o que significa isso? Na prática, ele tem que mostrar. Aquele que crê, passou da morte para a vida. Já tem a vida eterna. Não vai experimentar a morte. Bom, mais tarde, nas primeiras cartas, nas cartas joaninas, nós vamos dizer, passou da morte para a vida aquele que ama o seu irmão. Você não pode dizer que ama a Deus a quem não vê, se você não ama o seu próximo a quem vê. Então, a prática que vai corroborar esta teoria será a caridade efetiva, a caridade prática, a caridade que se pode ver. Em verdade vos digo, vem a hora, e é agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que o ouvirem viverão. Então, Jesus está falando da vida, da superação da morte. Mesmo aqueles que estão já sepultados, voltam à vida, a vida é vencedora. A morte perde em todas as dimensões. Assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. Ele tem a vida em si mesmo, não de outro. Não. A definição filosófica de vida é movimento. Vida é movimento de si mesmo. De si mesmo. Nós nos movimentamos porque estamos vivos. Se não nos movimentamos, é porque morremos. E esta ausência do movimento significa a ausência da vida. Então, enquanto há vida, há movimento. E o movimento que vem de si mesmo. Eu não estou sendo movimentado por ninguém. Este movimento vem de mim mesmo. Mas se eu vejo uma bola passar aqui, eu direi que ela está em movimento. Mas não é movimento dela. É um movimento que vem de alguém que lhe deu o impulso. Alguém chutou esta bola. É um movimento que vem de outro. Não é um movimento de si mesmo. Ora, Deus é a vida. Ele tem um movimento de si mesmo. E aqui diz Jesus, como o Pai tem a vida em si mesmo, o Filho também tem a vida em si mesmo. E o Pai lhe deu o poder de exercer o julgamento, porque é filho do homem. O Pai dá ao Filho o poder de exercer o julgamento porque ele é filho do homem. E aqui a gente para e diz, bem, enquanto ele está falando das duas pessoas divinas, a coisa caminha, parece claro.
De repente ele diz, ele tem figura humana, ele é encarnado. Por isso ele tem o poder de exercer o julgamento. E aí a gente se perde um pouco do que é que Jesus está falando. E assim São João vai nos levando na profundidade do mistério de Deus.